Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje é a correção dos exercícios da nossa aula de programação orientada a objeto, por isso que está aqui embaixo POO, e acompanha aí depois da vinheta. Bom, se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, gostaria de convidar você para acessar cursoprogramação.rafaelbiriba.com. Esse link vai te levar direto aí para a página do curso no meu blog. Lá vai estar explicando sobre esse curso, as aulas, o material das aulas com os exercícios, o material de apoio, tudo bonitinho para você poder acompanhar aqui as aulas, beleza? Na aula de hoje é a continuação aí da aula 14, que é a programação orientada a objetos. A gente bateu um papo, esse assunto é bastante importante e eu trouxe aqui alguns detalhes, exemplos na última aula. Se você não assistiu, corre lá rapidinho. E na aula de hoje a gente vai corrigir esses exercícios. Então, como eu sempre faço, vamos abrir aqui a aula 14A para poder pegar os enunciados. E vamos direto aí, sem delongas, começar. Considerando o código abaixo. Então, eu vou copiar isso aqui. Peraí, copiar. Considerando o código abaixo, criar uma classe chamada calculadora e um método chamado ao quadrado, que calcule o valor quadrado de um número. Então ele está dizendo para colocar a classe aqui em cima. Então eu vou deletar esse comentário e vamos lá. Classe calculadora. Então criei aqui a classe sem nada dentro por enquanto. E agora eu vou criar aqui um método def, de definition, self, porque é o método de classe, você está vendo aqui. Se não tem um new, é porque é um método de classe. Então, self.ao_. E ele recebe um número qualquer. Então, vamos fechar aqui. Então, como você calcula o número ao quadrado? É um número vezes um número. Então, vou salvar e vou executar aqui Ruby aula 14b. E a resposta é 9. Então, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Esse é o resultado aí do nosso primeiro exercício. Uma classe calculadora, deixa eu até tirar aqui os espaços, uma classe calculadora com um método de classe para calcular se o número, calcular o valor do número quadrado. Então, 3 vezes 3, 9 foi o resultado que nós tivemos ali, ok? Vamos limpar aqui e já passar para o próximo exercício. Exercício 2. Considerando o código abaixo, vamos aqui copiar. Bom, copiei. Implementar 3 diferentes classes, carro azul, carro preto e carro branco. Essas 3 classes vão ter o mesmo método de instância cor, retornando a respectiva cor. Então vamos lá, vamos colocar a classe aqui em cima. Class carro azul. Já vou criar todas as classes aqui para ficar mais claro do que a gente está fazendo. Carro preto e class carro branco. Beleza. Ele está dizendo que a gente precisa criar um método de instância, ou seja, aqui ele está fazendo o new, tá vendo? Então é um método de instância com a cor do carro. Então eu vou chamar aqui o método cor, e vou retornar aqui azul, que é a cor deste carro. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Preto. Não esqueça do end para fechar o método. E vou criar aqui o método cor, retornando branco. Mesma coisa, não esqueça de fechar o end. Então, eu criei carro azul com o método azul, um carro azul com o método cor, que retornando azul, uma classe carro preto com o método de instância cor, retornando preto, e uma classe carro branco com o método de instância cor, retornando branco. E aí vamos lá, vamos descer aqui. O que mais tem aqui para baixo? Deixa eu só ajeitar essa indentação. Então nós temos aqui carro 1 é igual a carro azul, carro 2 é igual a carro preto.new, Carro 3 igual a carro branco.new, e ele cria aqui um array com esses carros. Ou seja, se você lembra da aula de .it, ele vai executar esse bloco 3 vezes, porque a gente está passando aqui 3 elementos. Esse carro aqui vai ser carro 1, depois vai ser carro 2, depois vai ser carro 3. Isso significa que quando o carro for carro 1,
ele vai chamar o ponto cor do carro 1, ou seja, azul. Sobe, azul. Depois, na segunda passada, carro 2, carro aqui vai ser o carro 2. E aí ele vai chamar carro.cor, vai ser o equivalente ao carro 2. E depois o carro aqui vai virar carro 3. Então ele vai chamar aqui carro.cor, ele vai chamar o ponto cor em cima do carro, né? Então, explicando melhor, na primeira vez que a gente for rodar, é como se a gente fizesse assim, ó, carro é igual a carro 1. Depois, na segunda vez que rodar, vai ser carro 2. Depois, na terceira vez que rodar, vai ser carro 3. Então, é por isso que ele vai imprimir 3 cores diferentes. Então, vamos executar aqui a nossa resposta e ver o que vai acontecer. Ele imprimiu azul, preto e branco. Então, olha que interessante se a gente, por acaso, mudasse a ordem. Dessa forma, ele teria que imprimir azul, branco e preto. Vamos executar de novo. Azul, branco e preto, porque agora o carro branco, que é o carro 3, ficou na segunda posição do IT. Ok? O resultado, o gabarito é esse aqui. E esse foi o nosso exercício 2. Então tá, vamos limpar aqui e vamos continuar. Exercício 3. Utilizando classes, implementar o exercício 2 da aula 13, calculando o IMC de cada paciente. Então, considerando o código abaixo. Então, vamos copiar aqui. Colar. Vamos lá. Colocar a classe IMC aqui em cima. Então, vamos já criar aqui a classe IMC. Aqui em cima. E essa classe tem que ter um método de classe. Por quê? Porque não tem new. Se não tem new, isso aqui não é uma instância, é a classe. Então, calcular. E ele recebe peso, altura e o nome da pessoa. Beleza? Até aí? Então tá. Agora o que a gente vai precisar fazer é calcular o IMC. Então, o IMC, o cálculo do IMC é igual a peso dividido por altura vezes altura. Ok? Aí agora a gente precisa fazer os ifs para verificar se o IMC está abaixo, acima do peso. Então vamos, que nem a gente fez na aula anterior. Então vamos começar aqui. If IMC for maior que 30, significa que a pessoa está acima do peso. Então a gente vai colocar aqui puts. Então vamos botar aqui nome da pessoa. Está obeso. Obesa. Lembrando que eu estou no Linux e eu estou sem a acentuação aqui no teclado. Vou fazer agora um else if para verificar se é maior que 25. E aí só para a gente ter uma colinha, eu vou estar copiando e colando isso aqui. Então se for maior que 25 está acima do peso. Então puts, nome da pessoa, está acima do peso. E a gente faz aqui um else if. Se o IMC for maior que 18,5 e IMC for menor que 24,9, significa que ele está no range normal. Então vamos botar aqui puts nome está normal. Vamos botar mais um else if. Se o IMC for menor que 18,5, eita, significa que a pessoa está abaixo do peso, né? Então, nome está abaixo do peso. E aí, como eu fiz na aula anterior, vamos botar um else aqui, só para caso alguma coisa dê errado, algo está errado. Não tem acentuação. E não pode esquecer aqui de fechar o end. Vamos executar então para dar uma olhada nessa resposta. Temos um erro. Então, se você receber esse tipo de erro, você vai ver que na linha 19 tem alguma coisa errada. A gente vai na linha 19. Ah, claro, né? Eu esqueci de deletar isso aqui, que não é Ruby, não é código Ruby. Então tá, a gente criou aqui uma classe IMC, ali tem um método de classe calcular. E aqui embaixo a gente está chamando o calcular aqui. Inclusive está até duplicado aqui o Mário. A gente está chamando o calcular aqui embaixo. Vamos lá, vamos rodar. Então o Mário está obeso 2 vezes, né? Roberto está normal. O Pedro está acima do peso e a Ana está abaixo do peso. Esse é o gabarito. Lembrando, como eu sempre digo,
Não se restrinja aos exercícios da aula. Eu repito isso várias e várias vezes. Tenta ser um pouco mais mente aberta e correr atrás do conteúdo. Procurar mais exercícios na internet. Aplicar o conteúdo que você aprendeu. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Nesse exercício aqui, você poderia criar um outro método aqui de instância. E chamar aqui calcular IMC. Vamos chamar desse jeito. E calcular IMC só precisa de peso e altura. Agora olha que interessante. Eu poderia pegar esse cálculo, vou tirar ele daqui, vou colocar aqui em cima, ok? Agora eu vou pegar aqui embaixo e vou botar calcular IMC, ele recebe peso e recebe altura. Pronto. Agora se a gente rodar de novo, você vai ver que a resposta é o mesmo. E a gente conseguiu mover o cálculo, tirar o cálculo daqui de dentro. Você deve estar achando assim, mas por que eu faria isso? Imagina que essa classe tivesse 1000 linhas. É importante você criar em métodos, porque agora imagina se o cálculo do IMC muda. Você só precisa abrir a sua classe e trocar aqui em cima, sei lá, multiplicar por 2. Você não precisa procurar em lugares diferentes. Você consegue centralizar isso nas classes. E é claro, você poderia fazer isso com tudo. Você poderia colocar aqui self acima do peso, valor, né? Sei lá, taxa. E isso aqui seria 30. E aí você poderia pegar esse método aqui e colocar aqui, ó. Então, se o IMC for maior que a taxa acima do peso, e o 30 está aqui, olha agora, se a gente rodar, o resultado ainda é o mesmo. E lá na frente, claro que a gente está dando um exemplo de IMC, e eu acho que isso não vai mudar tão cedo. Mas dependendo do que você estiver programando, talvez esses valores vão mudar em algum momento. Mais para frente a gente vai ver variáveis, isso vai ficar variável de classe, isso vai ficar mais fácil de mudar. Mas só com o que você aprendeu até agora, você poderia fazer assim. Imagina que essa taxa de peso fosse mudar, eventualmente ia ser 32. Olha como é simples você abrir a sua classe e rapidinho você sabe onde está sendo feito o cálculo do IMC, onde que estão sendo definidas as taxas. Você vem aqui, troca, salva e o seu código está pronto para ser rodado. Você não precisa entender o if, é mais simples. Então, e para isso a importância de você quebrar o seu código em métodos. É claro que você não precisa quebrar tudo em método, você precisa achar um ponto de equilíbrio para isso, não tem uma fórmula mágica. Geralmente, quando um método fica grande demais, é um indício que ele precisa ser quebrado. Então, tenta evitar de fazer métodos com 100 linhas. Se o método está com 100 linhas, ele está fazendo coisa demais. Então, a gente geralmente quebra em métodos menores para você passar a responsabilidade para um outro método. Por exemplo, imagina que tem um método cozinhar, e esse método tem que cortar, tem que lavar, tem que botar na panela. Isso tudo dentro do método só. E cada ação dessa poderia ser método diferente. E aí o seu método cozinhar, ele só precisa chamar. Faz isso, faz aquilo, faça aquilo. Em vez de você ter 1000 linhas, você teria 5 linhas, porque você vai estar chamando outros métodos. Essa é só uma dica, não era para estar fazendo isso durante o exercício, mas achei importante dar essa dica para você. Deixa eu só voltar aqui o código do jeito que estava, para a gente olhar mais uma vez para a solução oficial aqui do exercício. Essa é a solução oficial do exercício 3, ok? Vamos estar aqui limpando e passando para o exercício 4, eu acho que é o último exercício da aula, não é? Exercício 4, então, vamos lá. Utilizando classes, implementar o exercício 3 da aula anterior, da aula 13, para buscar telefones e uma agenda telefônica. Então, esses aqui são os dados, né? Ele compartilha aqui. E aí, considerando o código abaixo, eu já vou aqui copiar e colar. E ele diz aqui colocar a classe agenda aqui em cima. Então, classe agenda. Vamos lá. Vamos continuar lendo aqui. Agenda.dados deve retornar o array de dados disponível acima. Então, vamos começar com esse, que é mais fácil. Então, como não tem nenhum new, ele está usando método de classe. Então, agenda.dados, ele quer que retorne a lista, a agenda, né? O array. Ele pede aqui, retorne o array. E esse cara aqui é o nosso array. Então, eu vou copiar ele e colar aqui. Ok? Então, deixa eu só comentar isso aqui. Vamos, então, rodar para a gente dar uma olhada rapidinho. Ele está imprimindo ali o array, que é os nossos dados. Beleza.
Agora ele pede para implementar procurar número, deve retornar o número da pessoa, de uma pessoa da agenda. Então tá. Então vamos criar aqui, ó, self.procurar número. Procurar número recebe o nome da pessoa. Beleza. Como a gente tem esse método dados que está retornando a nossa agenda, eu posso fazer dados aqui. Isso vai me retornar aquele array, .it. E aí eu vou chamar aqui, sei lá, vamos chamar de contato, que é o que a gente fez no nosso último exercício. Beleza. Agora eu preciso retornar o número da pessoa. Então vamos lá. Return contato. Lembrando que eu expliquei na última aula esse exercício já, eu vou estar explicando novamente. Contato aqui, dados é o nosso array aqui em cima, certo? Quando eu faço dados.it, significa que para cada elemento do array. Então esse aqui é o primeiro elemento do array. Ou seja, contato vai ser esse hash. É por isso que quando eu faço contato e pego aqui a chave telefone, vai funcionar, porque contato é esse cara aqui. Depois, quando o it rodar novamente, contato vai ser esse hash, depois o it vai rodar novamente e por aí vai. Beleza? Então eu quero retornar o telefone se o nome do contato for igual ao nome que a gente está procurando. Beleza? Então vamos rodar. Deixa eu descomentar aqui. Vamos limpar aqui a tela. Vamos rodar novamente. Então ele primeiro imprimiu a agenda e depois ele imprimiu 9533, porque a gente está procurando pelo Rodrigo. Então a gente pode até ver aqui em cima, Rodrigo é 9533. E depois a gente procura pela Ana. Então ele imprimiu 1634. 1634 é o telefone da Ana. E essa é a solução do nosso exercício 4. Você pode ver que não é difícil. E eu tentei reaproveitar de propósito os exercícios da aula anterior para que vocês possam ter também experiência de copiar e colar, adaptar o seu código. Na programação isso também é muito comum. Você escreve um código e lá na frente você vai ter que dar manutenção. E dar manutenção significa mudar o código, mudar ele de posição, fazer o que a gente chama de refactoring, que é refatorar o código. Você fez de um jeito, você muda a aparência do código e ele continua funcionando do jeito que era para funcionar. Então, espero que você tenha curtido os exercícios. Não deixe aqui de se inscrever no canal. Deixa aqui, marca aqui o sininho para você receber a notificação. Deixa um comentário aqui no vídeo, eu quero saber o que você está achando. E, de novo, não para por aí. Pega essa aula, pega o incentivo dessa aula e vai embora. Vai pegando mais exercícios. Se questiona como você faz um código mais limpo, mais performático. Orientação a objeto é um dos assuntos mais interessantes e mais importantes se você vai seguir aí na carreira de Ruby. É claro que, além de orientação a objeto, a gente, por exemplo, tem programação funcional. Então, programação orientada a objeto não é a única que existe, existem outras. Mas para Ruby, a gente usa orientação a objeto. Então, é importante que você entenda como as classes funcionam. Então, se você estiver procurando um livro, tem vários na internet. Você vai no Google, coloca lá livros sobre programação orientada a objeto. Tem o Wikipedia, eu deixei links úteis na aula anterior, você pode pegar algumas coisas por lá. E qualquer dúvida, os comentários estão aqui, eu estou disponível. A intenção desse curso é ajudar vocês. Então, se eu puder ajudar uma pessoa, esse curso já está valendo a pena. Espero que você tenha gostado da aula. Deixa eu aproveitar aqui e dizer novamente, cursoprogramação.rafaelbiriba.com, acessa lá e eu já vou dar aqui mais um spoilerzinho. A nossa próxima aula é a aula 15 e na aula 15 nós vamos falar de classes e objetos. E aí a gente vai entrar mais a fundo nessa parte de classes, nós vamos ainda ver atributos, como inicializar uma classe. Os exercícios das próximas aulas estão maneiros pra caramba. Vejo vocês lá. Até o próximo vídeo, galera.